dia, meus caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma vez uma edição do programa Sua Alegria. Este programa que sempre lhe trouxe bons vídeos, pauladas moçambicanas. Então, é dizer que deste lado estamos de uma boa disposição e estamos de uma boa disposição, eu dizia, e também trouxemos aqui boas coisas, bons vídeos e também trouxemos umas grandes novidades para você, que é o caro telespectador. As boas novidades que eu estou a dizer aqui nós temos uns convidados super mega, super clássicos que estarão aqui conosco daqui a pouco, que vocês não vão querer perder e não podem perder isto. E antes de nós chamarmos estes nossos convidados, eu gostaria que vocês assistam um vídeo super mega, super clássico, que tem muitos conteúdos que vocês vão poder ver e vão poder analisar no vosso ponto de vista. Então, sem mais delongas, acompanhem o vídeo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna wait till I get up, time is barely on our side. Que foi, menino? Como? 5. Vai fazer o que com ele? Olho. Que estás com fome? Sim. Vamos lá. Como te chama? Tá, senta lá, senta. Que bom, leva aqui. Menino, como te chamas? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Mateus. Você tem família? Sim. Vive com quem em casa? Meu mano. Teu mano? Sim. Agora, por que você está a ficar aqui na rua pedir 5? Por quê? Costuma ficar com fome? Sim. Em casa você não come? Fome. Sim. Então, por que estás a vir aqui na rua? Não costuma saciar? Então, lá em casa, sua cunhada está lá? Não. Não está? Sim. Hoje você comeu? Não. Não comeu? Sim. Menino, se eu te dar aqui 5 meticais, levares aqui 5 bolos, vais ir para casa? Sim. Há de continuar aqui na rua? Não. Ontem você estava aqui? Agora, você não tem medo de ficar aqui na rua pedir dinheiro, pessoas assim, não tem medo? Então, menino, eu vou te dar aqui 5 meticais. Sim. Sim. Você tem que ir ficar em casa, não pode sair de casa, ouviu? Sim. Sim. Quando sentir fome, tem que pedir, mano. Sim. Se informar, mano, eu estou com fome, estou a pedir 5. Ou estou a pedir comida, você não pode habituar a pedir dinheiro, ouviu? Sim. Se aqui na rua é muito complicado, ouviu? Sim. Ok. Aqui, leva lá mais um bolinho. Vai lá para casa, vai lá. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna wait. I don't wanna wait outside. I don't wanna wait. Hold me close till I get up, time is barely. Hold me close till I get up, time is barely on our side. Outside. I don't wanna wait. Hold me close till I get up, time is barely on our side. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna wait, barely on our side. Hold me close till
vocês conversaram, pô? Não, tio, tô com fome. Tô com fome agora, você toda essa rua aqui só me viu a mim? Não tem outra pessoa para falar com ele? Mas hoje, eu não sei, o dia de hoje, eu parece que não amanheci bem, tá vendo? Eu sou uma pessoa suja, desgraçada como você. Uma pessoa, epa, você tem forma mesmo de falar comigo. Ou quer me abusar, é isso mesmo? Quer me abusar? Estressado, de fome assim, vai falar comigo. Quero sujar a minha vida, para você. Para você, ela tem que sair, sai, se ela for sair. Sujei minha life, pá. Nada, evita lá, meu irmão. Evita lá. Só tem uma coisa que acontece, você não pode insistir. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I Amor, don't wanna wait, it's barely on our amor, side. cheguei, vou vir do job, amor. Cheguei, amor, tô aqui fora. Posso essa aqui, tá? Ih, amor, eu te amo, eu não sei essa vida, vai? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Ela guardava, trabalhei muito. I don't wanna wait. Trabalhei muito hoje. I don't wanna wait. Pois. Trabalhei muito hoje. Esse gado aqui é todo. Agora eu não posso comer a batata aqui na minha casa, só tem que vir a batata. Mas como é que eu vou comer assim com essa vida? Cobra lá aqui. Agora eu não posso ter respeito e sossego aqui em casa. Parecer que aqui é no parque. Toma lá, depois esse gado não tem comportamento nice, pá. Como é que eu vou comer assim? Está a trazer animais para ser que aqui é no parque, como? Essa vida que estamos a tratar aqui é o que mesmo? Esse gato é dono. Alô, não estou a ouvir aí dentro, estou a falar contigo. Esse gato é dono. Hã? Esse gato é dono. Tu está vizinho, vamos para cá, está fazendo o que aqui na minha casa? Eu não posso comer aqui. Passa que eu tenho que comer com animais, como? Eu não gostei dessa situação aqui, vou mandar lá mesmo. Tá vendo assim? Eu não comer peço por causa desse animal. Vivo aqui na minha casa, não posso estar bem por causa de animais. Você é certo disso aí? Aqui não é no parque, aqui não é na Corongoso. Eu não posso comer bem na minha casa por causa disso. Dá licença! Dá licença! Bora, senhor, esse é teu gato. É meu gato, sim. É teu gato esse aqui. É meu. Agora, pode lá. Agora aquela forma de lhe pegar, agora é o problema. Não aquela forma de lhe pegar, eu estou muito decepcionado contigo. Eu fiz o quê? Hã? Fiz o quê? Não, eu fiz o quê? Olha, aqui na sociedade, quer dizer, aqui na tua casa não tem regras, não tem normas. Regras como quais? Você não sabe que quando dá 12 horas, ninguém pode estar na casa do outro, não sabe sobre isso. Agora gato? Vizinho, gato é o quê?
Alô, não, porque gato é o que? Gato é o que? Você tá falando gato é o que? Do tipo, ele não é nada, não come esse aqui, não come. Gato, isso não sabe Não nada. come esse aqui, do tipo, eu não posso ficar à vontade na minha casa. Aquilo não sabe o que é, a hora não sabe nada daquilo ali. Aí então, se teu gato é analfabeto, o senhor precisa ir comprar relógio, vai na loja, compra relógio, 11h59, coloca alarme, 11h59, coloca no posto daquele teu gato, ele não pode estar na minha casa às 12 horas. Eu tenho que comer à vontade na minha casa. Meu vizinho, você está bem? Ou por Eu alarme estou ligado? bem, simplesmente, eu estou bem. Na minha casa não é no parque. Você acha que na minha casa ele é na Gorongosa? Conviver com É na Gorongosa. Animais ali mesmo, pessoas ali mesmo. Você que é selvagem, você é selvagem. Conviver com burros, é amigo. Não conviver com você está burros. Você é selvagem. Você está com mesmo. Isso Você é está selvagismo. vou levar relógio, por Tá gato. trazer animais na minha casa. Compra relógio para seu gato. Ouviu? Tá, vizinho, você não pensa bem. Quando dar 12 horas, eu estou a pensar bem mesmo. Você não pensa bem, vizinho. Senhor, Você não está nice. senhor, analiticamente pensando, aquele seu animal não poderia estar na minha casa eu 6 horas aqui. Aquele é um gato só uma coisa doméstica, é um animal qualquer. Eu não estou nem doméstica, não sei. Na minha casa moscas estão lá, na minha casa até formiga, tá a perceber? Formigas estão lá. Isso é Mas que trouxe. Isso de mosca, formiga, é uma não é você que trouxe, mas quando chega 12 horas, todos já foram para casas dele. Eu como à vontade, Agora- na minha casa. Agora Agora aquele teu analfabeto, aquele burro que você chama, é animal selvagem. Chega na minha casa, ou 12 horas a brincar na minha Seu casa. vizinho não está bom. Não, aqui quem não está bom é você e aquela coisa que está ali em casa chamada minha mulher, sabia? Aquela não está bem da cabeça. Como é que deixa animal na minha casa de 12 Esse horas? vizinho não está bom. Não, também. você que não está bem com essa tua vizinha, é minha vizinha, não está bem, vou para lá mesmo, vou vos mostrar. Tá bom. Essa tua vizinha que disse que é tua vizinha, vou lhe mostrar o que é. Eu não comer, eu estou a comer. Estou a comer. Sabe, conviver com esse burros. Conviver com burros na sociedade. Conviver com burros na sociedade não ajuda, pá. Gato é o que é para controlar. Eu dizer, vou comprar relógio, dar gato. Não é assim. Aquele vizinho, eu já lhe avisei tudo. Não é assim, eu na minha casa não posso viver bem porque tem animais, não sei o que. As pessoas estão a tirar animais dele. Não é possível. Também essa senhora aqui em casa, essa não consegue ouvir o que eu estou a dizer. Mas acha mesmo possível? Eu estou a sair do job, estou a restar 24 sobre 24, estou a chegar aqui, estou a encontrar animais na minha casa. Como é que eu vou viver assim? Vou viver como? Que roca elas aí, pá? Olha lá. Lídia! Está... Porra! Está onde aquela faca aqui? Isso não pode ser possível, pá! Não pode ser possível! Lídia! Tipo, eu não me ver bem aqui na minha casa por causa de ti! Porras! Eu não posso viver. Alô, deixa-me ir à vontade, pá. Deixa-me ir à vontade. Alô? Alô? Vamos lá. Deixa-me ir à vontade, pá. Alô, deixa-me ir à vontade. Eu matei minha mulher. Eu matei minha mulher. Eu matei minha mulher.
E depois de acompanhar o vídeo, o que é que vocês acharam, o que é que vocês tiraram no seu ponto de vista acerca deste vídeo? Será que é assim que nós podemos conviver na sociedade? Isso é incrível, muito, mas muitíssimo incrível. Não vamos demorar, não é? É só vocês para verem que na sociedade nós agimos de uma forma muito, mas muitíssimo diferente e a forma de agir que nós não podemos chegar àquele ponto ali. Eu sei que o vídeo é paulado e o nosso programa também traz muita alegria, mas só que nós temos que mudar porque o nosso país, da forma como está a passar, é uma forma muito, mas muito má. Sabemos que o país está em via de desenvolvimento, mas não é desta forma que nós vamos desenvolver. Sem mais delongas, vamos chamar os nossos convidados. E os convidados que teremos aqui estará o grande Ifiel, o homem de memes no FIB, aquele homem que sempre traz muitos memes. Vocês gostam de entrar no FIB, até que alguns não gostam de conversar quando entram no Facebook, só gostam de ver aqueles memes e ficam todo momento a sorrir. Até normalmente você passa a trabalhar, logo se lembra daquele meme bonito. Você já que viu uma camisa germinar? Isso é incrível. Uma camisa que dá frutas. Então, você fica um momento, você a trabalhar, logo se lembra de uma camisa que germina e dá frutas e você começa a sorrir sozinho. Até que alguns te perguntam, estás a ficar maluco? Você diz não, só que tenho algumas coisas que estão dentro de mim. Tenho alegria, quer dizer, tenho alegria dentro de mim. Então, essas coisas é o grande Ifiel quem faz. O homem tem muitos, mas muitos memes. Este é um grande senhor e não dá para esquecer, temos que nos lembrar dele. E também estaremos aqui com o grande AB, o diretor da UPE, que está aqui conosco. Está aqui, só que não está a ver. Mas está aqui conosco, ele vai trazer boas informações e vai nos dedicar e vai nos fazer alinhar, sabe? Alinhar uma coisa que vai nos explicar como nós podemos conviver na sociedade e como é que nós podemos desenvolver este país que está em via de desenvolvimento. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o grande Ifiel e vou chamar o diretor da UPE. Acomodem-se, fiquem à vontade, vamos entrar. Grande Ifiel, grande homem. Que é o grande senhor diretor, o diretor da UPE. E para quem não conhece, temos aqui o Ifiel e aí está o diretor da UPE. Ifiel, conta-nos um pouco da sua saúde, fique à vontade, vamos. Eu, para dizer que estou bem, com boa disposição. Sim. Hoje acordei bem mesmo, graças a Deus. Sim. E como é que foi a caminhada daqui? Sabemos que mora longe de lá para aqui. Como é que foi a caminhada? Normalmente a caminhada foi tão difícil assim, porque através da ausência de chapa tinha que parar tanto tempo para esperar chapa, mas felizmente consegui e tive oportunidade também de vir até aqui, por isso que estou cá convosco. Exatamente. Dá para ver que o Ifiel está com uma boa disposição. Vamos prestar atenção. Então, senhor diretor, fique à vontade, acomode-se. Como vai a saúde do dia a dia? Como é que é? A minha saúde está bem. Agradecer a esse Deus bom. Sim. Sim, minha saúde está bem e estou bem mesmo, de verdade. Sim, então como é que andou de lá de casa para aqui? Visto que hoje em dia a chapa é muito chato, fica muito apertado lá. E o diretor, visto que não pode estar nesses ambientes, não é? Sim. Visto que, como sendo um diretor, não houve dificuldade de chapa, houve uma boa caminhada. Exatamente. Sim. Então, eu gostaria de saber ao lado do Ifiel, não é? Ifiel, Sim. como é que passou o dia das Forças Armadas, não é? Sem arma. Visto que você tem arma, você... Não tem. Não tem arma? Não. Então, como é que passou esse dia enquanto você não tem arma? Eu normalmente passei bem nesse dia, Sim. sem arma também, porque se tivesse arma, poderia andar por aí a matar pessoas, Exato. mas não fiz. Sim. E só teve a oportunidade de acompanhar com as pessoas que estavam
a fazer movimento, né? Sim, na sim. rua em si. Sim. Então, bem, eu achei que desse dia, Dia das Forças Armadas, alguém tem que andar, tipo, de armas para fora e com uma arma. Com uma arma que está a explicar, quer dizer, aquela arma que está a dizer que hoje é o Dia das Forças Armadas. Então, você tem força e está armado. Não é assim? Yeah. Não é assim, porque esse dia aí é um dia que a gente deve refletir do que aconteceu no passado. Sim. Então, não é um dia que a gente pode criar mais esses danos, só apenas se lembrar do que aconteceu até chegarmos a essa fase que a gente está um pouco em paz. Porque Sim. quando eu digo pouco em paz, porque existem nossas famílias também que estão a passar mal. Sim. No norte aí, Sim. no Cabo Delgado. Então nós apenas devemos se lembrar do que acontecia no passado. Sim. Não levar arma, começar a matar pessoas ou mostrar as características de uma pessoa que está em conflito. Senhor diretor, mas concorda com isso que nós temos que comemorar de uma forma civilizada e não andar com uma arma, seja branca, seja arma de fogo, seja qualquer coisa, mas que seja uma arma que está a dizer que hoje é o Dia das Forças Armadas. Então, que tal uma arma ir na polícia, levar a KM, andar com ele na rua? E a dizer que, de verdade, né? De verdade, eu vou resumir um pouco, né? Sim. É aquilo que diz o nosso colega aqui ao lado, Exatamente, de que exatamente. a melhor forma de passar naquele dia é se lembrar. Sim, sim. Lembrar o que aconteceu no... O que aconteceu no passado. Sim, o que aconteceu no passado. Sim. Então, como sendo diretor, nesse dia aí a gente estava na praça a Exato. celebrar com alguns colegas lá Exato. e a lembrar do dia. Exato. Sim. Então, acho que esse dia é um dia que nós podemos se lembrar com muita calma, não é? Sim. Porque eu acho que podemos ver que algumas marcas dessas forças armadas, essa luta que aconteceu nessa época, acho que nós temos até hoje algumas marcas, não é? Embora que nós que estamos a nascer recentemente não conseguimos distinguir que este velho aqui, o olho que perdeu foi lá na guerra. Então, acho que ainda existem, não é? Yeah. Sim, dizer que existe ainda, né? Sim. Os que combateram naquela época. Exato. Sim, existem e são esses também que fizeram o sacrifício com que o país ficasse independente. Sim. Então, o que é preciso? É de respeitarmos a eles Sim. e se lembrarmos naquele dia se lembrarmos naquele dia com muita calma. sim, com muita calma mesmo. Sim, exatamente. Quer dizer, termos um pouco de respeito e pena. Sim. Também respeitando os mais velhos. É verdade. Chamo de mais velhos. Então, sem mais delongas, vamos agora para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje está baseado no vídeo que vocês acabaram de conferir, que está a se tratar das crianças. Nós vimos muita criança na rua. E não só crianças, vimos idosos nas ruas. Então, queremos saber o que leva eles na rua, por que eles estão na rua. Queremos saber em detalhes com os nossos convidados aqui, porque estamos aqui com o diretor Taupé, como eu disse, estamos com o Infiel. Eu gosto muito de começar com o Infiel. Gosto muito. E vou começar com ele. Proponho minha pergunta, que é o tema de hoje. O tema de hoje é transversal, bem visto, que é
O que é criança e idoso na rua? Eu começo com essa pergunta, mas eu sei que são duas perguntas simultaneamente que vêm, mas eu gostaria de colocar as duas perguntas simultaneamente de uma única vez, assim fica melhor, não é? Ou coloco uma pergunta para cada um. Não, faz o que você analisar melhor. Concorda, senhor diretor? Sim, sim. Sim, ok. E Fiel, do seu ponto de vista, o que é criança e idoso na rua? E o que é criança e idoso da rua? Bem, portanto, para dizer que quando a gente fala de crianças e idosos na rua, nos referimos principalmente das pessoas, crianças assim como adultos, Sim. que encontram-se em movimento na rua. Isso significa que essas pessoas andam na rua por um objetivo. Sim, então é mais ou menos isso mesmo. E quando falamos de crianças e idosos da rua, Sim. queremos nos referir às pessoas, de crianças e adultos que encontram-se residindo nas ruas. Isto significa que essas pessoas vivem na rua. Então, normalmente são essas respostas que eu poderia esclarecer em termos do conceito dessas duas questões. Sim. Sim, eu muito direciono-me para o diretor. Senhor diretor, eu faço a mesma questão. O que é criança e idoso na rua? E o que é criança e idoso na rua? Assim, dizer que, no meu ponto de vista, né? Sim. Crianças e idosos na rua são aquelas pessoas que, por sua vez, abandonam em casa dos seus pais ou dos seus familiares. Sim. Por um motivo e ficam na rua sempre. Sim. Sim, quando se refere que, quando se fala de crianças e idosos na rua, são aquelas permanentes, que não esperam regressar a casa. Sim. É quase isso aí. Então, quando se fala de criança e idoso da rua, são aquelas, se formos a ver, que vivem com os pais, sim, amanhece, ausenta de casa, vai lá em pedido de esmola, Sim. e por sua vez, quando chega às horas impróprias, aquelas crianças voltam. Sim, regressam para casa. Sim. Ok. É no meu ponto de vista, assim. Ok. Então, acabamos de acompanhar com os conceitos que quer dizer, que podemos dizer assim, os conceitos das questões que têm colocadas aqui, e vocês puderam ouvir neste caso o que é criança e idoso da rua e criança e idoso na rua. Então, em segundo lugar, nós vamos querer saber os motivos que levam as crianças ou idosos para irem. Primeiro quero saber na parte de esses que vão no dia a dia, que nós chamamos crianças na rua, não é? Sim, daqui para que estão a girar nas ruas, assim. Queremos saber os motivos que levam essas crianças a irem na rua. Queremos saber os motivos que levam esses adultos a percorrerem para a rua, em vez de preferir ficar em casa. Eles preferem irem na rua o dia a dia para... eu não sei quais são os fins. Sim, porque eu vou querer saber com o diretor, assim como com o IFIEL. Então, começando com o diretor, eu quero saber quais são os motivos que levam essas crianças, esses idosos para a rua. Sim, de facto de dizer que os motivos que levam essas
crianças e idosos na rua Sim. são os seguintes. Primeiramente, nós devemos que saber de que há certas pessoas que estão na rua que não estão bem mentalmente. Sim. Sim. Então, essas pessoas sempre ficam na rua com a tendência de pedir esmola. Sim. Sim. Então, no caso das crianças, há certas crianças que não querem obedecer os pais. Sim. Sim. E acabam acabam saindo das casas Sim. dele. Para a rua. Sim. Em termos de não querer trabalhar. Sim, eu não posso, desculpa interromper a palavra, mas a nossa equipe técnica está a nos dizer que temos que cumprir com as ordens e, chegado a este exato momento, vamos acompanhar um brevíssimo intervalo e voltamos no piscar do olho, voltamos já. Acompanhe. Acesse o nosso canal MTVMZ acessando no YouTube, Facebook e Instagram. Subscreve-se no nosso canal e ative o sino de notificações. Com a MTVMZ, junto fazemos o melhor. E voltamos para esta segunda parte, que é a segunda e última parte do nosso programa, Só Alegria. Estamos com um tema chamado transversal, que estamos a falar de crianças e idosos na rua. E falando nisso, estamos a falar com o diretor da UPE, que ele estava a nos explicar quais são os motivos que levam as crianças na rua. Então, continuando, senhor diretor, sem cortar fio de pensamento, sim. Eu estava a dizer que os motivos que levam essas crianças em termos de não querer obedecer aos pais. Sim. Porque, visto que há certas crianças hoje em dia que não seguem as normas do pai. Sim. Então, não pode vir aqui às 17 horas. Sim. Então essas crianças aí acabam se influenciando na rua. Exato. Sim. E dizer que o outro motivo se formos a ver e analisar, há certas crianças que têm preguiça de fazer alguma coisa. Sim, quer dizer, fazer atividades de casa. Sim. Que estão a depender só do pai. Sim. Então sempre há conflitos. Há conflitos. Sim. Senhor diretor, nós acompanhamos o vídeo ali, cujo este vídeo, o senhor mata a sua própria esposa, sabendo que tem alguns filhos. Então, depois de matar aquela esposa, o senhor vai diretamente para a cadeia. Então, qual é o destino daquelas crianças? Suponhamos que as crianças, eles têm uma família desleixada, porque nem todas as famílias que nós temos cá em Moçambique, principalmente aqui no norte, são crianças, são famílias que acolhem as famílias, não é? Sim. Por exemplo, nós vimos que algumas crianças sempre quando perdem os seus parentes, eles ficam desamparados. Sim. Então já começamos. Então, nós acompanhamos ali. Qual é o destino dessas crianças aqui? Dizer que quando acontece esse tipo de ato, também contribui um dos motivos que leva a criança a estar na rua. Sim.
Porque se chegar à fase que o pai entrar na cadeia e a mãe perder a vida e não aparecer nenhum dos familiares a cuidar daquelas crianças, acabam pensando em entrar na rua. Sim. Sim. Ok. O meu muito obrigado, senhor diretor. E me direcionando ao IFIEL, faço a mesma pergunta. Quais são os motivos, no seu ponto de vista, que levam os idosos para a rua? Bem, dizer que um dos motivos que leva os idosos na rua é a prática da mendicância. Isto significa que os idosos, por serem necessitados, esses têm recorrido à rua para pedir esmola, solicitando às pessoas o pouco que têm para poderem desproporcionar. Então, esse é um dos motivos que leva os idosos na rua. Também, não só os idosos, também as crianças se influenciam nessa prática, porque saem junto com os mais velhos para a rua para poderem solicitar. Sim. Então, é nessa vertente situação. Também para a outra questão, dizer que os motivos que levam os idosos e as crianças a estarem na rua é a falta de entendimento na parte familiar, quando uma criança não quer seguir as ordens de uma casa, de um pai, ela pode recorrer a essas ruas, vivendo nesses locais, numa situação crítica. Dizer que também os idosos podem se influenciar nessa prática quando chega a um momento que esses acham que são incapazes de fazer alguma coisa do bem. Então, pode chegar a essa necessidade de se dirigir à rua, vivendo lá eternamente, quando se acharem incapazes de trabalharem e conseguir alguma coisa do bem. Então, é nessa vertente de situação que tem havido a essência de crianças e adultos na rua. E essa é uma das situações críticas que a gente precisa de analisar. Sim. Sim. E nessa parte de adultos, que eles não se sentindo capaz de fazer algo, quer dizer, ter um pequeno trabalho, um pequeno job ali na rua, eles fazerem e poderem ganhar qualquer coisa. Eles pensam em ir na rua. Então, esse é um dos motivos, sim, que os leva, os adultos, a percorrerem para a rua. Então, será que álcool também não é um dos motivos? Sim, dizer que a essa parte também contribui, o álcool contribui. E também podemos notar que existem pessoas que consomem drogas, também esse pode ser um dos motivos. Também não se esquecendo que existe também a violência doméstica. E essa violência doméstica tem se baseado na maioria das famílias. Isto quer dizer que se um pai está com seu filho, vive numa mesma casa, e lá aquele pai não querendo acarinhar a filha ou a criança, pode levar a criança a desistir da família. E outra coisa, se a criança também desobedece às ordens, às normas de um pai, também pode levar a essa criança a ser expulsa de casa. Sim. Outra coisa também que contribui como motivos que levam as crianças a estarem na rua, a viverem na rua, é através das discussões dos pais
e Sim, irmãos. o O desentendimento desentendimento em geral. Sim, sim. Sim, sim. Isso tem existido várias vezes, até que nos países estrangeiros, até noutros países desenvolvidos, nós podemos encontrar a essência desse tipo de pessoa. Por exemplo, no Brasil também lá há um número elevado, há um número que corresponde a 24 mil meninas e meninos vivendo em situação de rua. Isto significa que não só nos países menos desenvolvidos ou em via de desenvolvimento, também podemos notar noutros países desenvolvidos. É uma situação tão crítica. Sim, é uma situação tão crítica. Então, temos muito a saber aqui, temos muito a saber. Vamos, senhor diretor, no seu ponto de vista, esses adultos, porque no vídeo acompanhamos que um adulto, ele tenta pedir esmola, enquanto ele é uma pessoa deficiente, é uma pessoa basicamente incompleta, não tem nenhuma deficiência, posso dizer. Então, qual é o conselho que deixa para esse tipo de pessoa? Qual é o conselho que deixa, seu diretor? Dizer que, de verdade, essas pessoas é preciso, atualmente, né? É preciso, né, ficar atento com a vida. Sim. Porque nem sempre a vida será essa de pedir esmola. Sim. O que é preciso é da pessoa se refletir, começar a fazer o seu próprio emprego. Sim. Neste caso aí estamos a falar de deixar de fazer deixar de ser preguiçoso. Exato. Sim, e fazer qualquer alguma coisa que pode lhe ajudar. Sim. Sim. Muito obrigado. Vocês aí em casa também podem desempenhar um papel muito importante no que estamos a tratar aqui. Quando ver um adulto que está na rua, não é? Ele não é uma pessoa deficiente, ele é uma pessoa que tem características que pode fazer alguma coisa. Então ele vem te pedir esmola. Não estou a dizer que confiar neles, não, mas tenta conversar com ele, saber por que ele está na rua, o que se passa, se ele psicologicamente está bem, se você conseguir notar que essa pessoa está bem, então arranja um pequeno trabalho, vê se ele consegue pelo menos bater por logo, se consegue carregar um saco. Nós vimos muitos senhores estão aí a carregar saco, a descarregar caminhões, mas conseguem ganhar o pão dia a dia e também conseguem colocar os filhos na escola. Conseguem colocar os filhos da escola. Nós não vamos fazer a rua tipo um bairro. Quer dizer, a rua, eu sei que o bairro constitui as ruas, mas por sua vez as ruas fazem seus próprios bairros. Então, o que quer dizer? O que é isso? O que é isso mesmo? Que tipo de Moçambique nós estamos a construir? Então, voltando aí, começo com o diretor. Senhor diretor, o que é que nós podemos fazer para pelo menos diminuir, porque vimos que acompanhamos com o IFIEL, que também nos países desenvolvidos também existem moradores de rua, que nós não sabemos quais são os motivos. Sim, dizer que o que é preciso aí é de tentar aconselhar as pessoas. Sim. Sim. Por quê? Porque há certas pessoas sim que não estão bem mentalmente. E há certas pessoas que estão lá, que estão bem. Sim. Então o que é preciso? Chama aquela pessoa, senta e começa a aconselhar. Sim. Aconselha pouco a pouco, até que se aquela pessoa for uma pessoa que pode se refletir nesse momento que você vai aconselhar, pode vir deixar da vida, tipo, daquela vida ali que estava a praticar. Exato. Sim. Então,
infiel. Neste caso, a situação que nós acompanhamos no vídeo é de um pai, depois de matar a esposa, os filhos, quase após de alguns anos, eles vão para a rua. Por quê? Eles podem viver numa família e na família, por exemplo, a criança vive em casa do tio, o tio tem filhos. E aquelas crianças, por sua vez, eles querem gozar também, igualzinho com os próprios filhos daquela casa. Visto que ali há uma diferenciação, há uma diferença que existe entre os filhos que moram na casa do tio e os próprios filhos do tio. Há uma diferença. Então, qual é o conselho que deixa para os pais e para aqueles que ainda não são pais? Qual é o conselho que deixa para que não tenham futuros filhos moradores da rua ou moradores de família, porque as crianças podem passar mal lá e pode ser um dos motivos que leva as crianças a irem na rua. Mas sabe, qual é o conselho que deixa? Bem, dizer que em termos de conselhos é importante que a gente medite isso, porque nós sabemos que várias vezes isso tem acontecido. Sendo algo frequente, nós não podemos tolerar que podemos deixar assim mesmo acontecer nada, porque assim o nosso país não vai desenvolver bem e também vai aumentar, ascender o número de moradores de rua. Então, para diminuir essa prática, a gente deve fazer deve aconselhar aos pais, assim, a esses tios também que têm oportunidade de viver com os filhos que os pais já faleceram, para que possam acarinhar de uma forma equitativa aos seus próprios filhos. Porque essas crianças que vivem sem pai precisam de ajuda, precisam de ter sonho, estudar. Então é importante que o pai, o tio que esteja com essas crianças, que esteja a viver com essas crianças, seja responsável na observação de qualquer tipo de ato, levando com que as crianças considerem de uma forma igual aos seus próprios filhos. Porque se assim não acontecer, nós podemos perder o ministro, podemos perder o presidente. Exato, uma vez que um sair para a rua e não estudar. Então isso pode acontecer. Exato. Então é importante que nós meditemos e diminuímos a esses atos. Quanto às pessoas que já não tiveram oportunidade de nascer, o conselho que eu dou é de pensarmos, meditarmos a partir de já, ver se podemos ter um futuro, deixar um futuro melhor a essas crianças que nós teremos ou que terão depois. Porque se nascerem uma boa criança, é importante levar essa criança ao estudo, levar essa criança a um bom caminho. Essas precisam da nossa ajuda. Sim. Muito obrigado. Senhor diretor, tem algo a dizer a respeito disso? Quer dizer que acompanhamos muitas informações que podem vir servir à sociedade. Sim. Sim, então o que é necessário é meditar a essas informações, sim, esses conselhos. Sim, sim. No caso de amanhã, surgir futuros diretores. Exato. Sim, porque vai tornar difícil quando você não carinha bem as crianças, vai tornar difícil surgir futuros ministros. Então o que é preciso é acompanhar essas informações. Sim. E seguir, sim, as instruções. Sim. E assim é que teremos um país desenvolvido, sim, não em via de desenvolvimento. Sim. Sim, porque são essas
crianças que podem fazer a desenvolver o nosso país. Sim, então o que é necessário é acolher as crianças, não dividir. O mesmo carinho que você está a dar aos seus filhos, deve dar também ao mesmo com os filhos do seu irmão. Sim, do seu irmão. Exato. Sim, e assim é que estaremos a ver bem no mundo. Exato. Sim. O meu muito obrigado. Esta conversa foi super mega, super clássico. Até meu coração aqui está a ficar super tranquilo. Eu não sei do outro lado aí, como é que vocês... como é que está a ficar o coração aí? E dizer que já estamos a chegar na parte triste do nosso programa e deixamos ficar o essencial. Vamos ter carinho, vamos ter amor ao próximo. Vamos cuidar bem das crianças. Vamos carinhar as crianças, vamos dar uma boa educação às crianças. Porque é com elas que podemos construir este país. Porque é com essas crianças que vamos ter diretores. É com essas crianças que vamos ter futuros ministros, presidentes, entre outros. Um bom raciocínio para um adulto é mais que bom, posso dizer, é uma quantidade de bons raciocínios das crianças. E você e o nosso presidente Samora Moisés Machel, ele dizia que criança é uma flor que nunca murcha. Então, vamos levar esta informação. Só esta palavra de dizer que criança é uma flor que nunca murcha é um poder. A criança sempre, quando cresce, com amor e carinho, ele também tenta transmitir aquilo para os outros. Até que nem estaríamos a ver o que estamos a ver na zona norte do nosso país, que é em Cabo Delgado, essas coisas que estão a acontecer de guerra, não guerra, não estaríamos a ver se tivéssemos crianças desse, como posso dizer, desse comportamento. Então, deixamos ficar o essencial. Gostaria de mandar beijinhos e abraços para quem vão. Senhor diretor, fica à vontade, beijinhos e abraços para quem vão lá em casa. Já dizer que mando lá em casa, né? Sim. Ao meu superior, porque lá tem outro diretor também. Exato, exato. Sim, e há um miúdo que consideram avogado, de nome Jonas. Exato. Manda abraço e meus amigos. Sim, sim. Neste caso estamos a falar de grande homem conhecido no bairro, de nome Chetli, da Flor, Mingos, mando mesmo. Exato, exato. Obrigado. Infiel. Sim, quais são os beijinhos? Aliás, os beijinhos e abraços vão para quem? Primeiro agradecer aos caros telespectadores que estão a acompanhar o programa, dizer que foi uma honra. Quanto aquilo que é os beijinhos, né? Sim. Eu mando beijinhos e abraço para toda a família, principalmente a meu pai, minha mãe, meus irmãos e aqueles também que fazem parte dessa família. Sim. Então, mando abraço e beijinho para eles. Sim, sim. Então, não vai dizer a cunhada lá em casa, quando estiver a amassar chima, tem que ser uma chima muito grande e as crianças devem encontrar, cada criança deve ter 7 bolas de chima. Porque nós acompanhamos que algumas crianças estão na rua porque não se asseiam. É isso mesmo, senhor diretor? Lamentar nessa faixa aí. As crianças não se asseiam. Sim, é verdade, é verdade. Se for não se asseiar, eles sentem-se à vontade. Correr para, depois de dar mais 10 bolas em casa, eles correm para a rua, ir pedir 5 para comprar alguma coisa, alimentar a barriga. Então, deixa ficar lá em casa. A cunhada tem que dar 7 bolas para cada criança. Bem, mas, no entanto, sem sofismar aos caros telespectadores que estão a acompanhar o programa, dizer que ainda não sou casado.
Oh. Não sou casado. Mas é de fazer o mesmo daqui a alguns dias, né? Sim. É de fazer. E vou aconselhar a minha mulher, a minha esposa, para ela ser... A futura esposa, neste caso. A futura esposa, sim. Para ela observar essas táticas de Massar Shima, saber como dividir. Como gerir aqueles pratos ali. Saber como dividir para todas as crianças em casa. Exato. Farei o possível também para facilitar o processo. Sim, assim que, debatemos um tema tipo esse. Exatamente, esse chama-se o tema transversal. É isso mesmo, seu diretor? Sim. Ok, e sem mais delongas, aqui ficou o essencial e é desta forma que nós terminamos o nosso programa. Estávamos aqui com o grande diretor da UP e também estávamos com Infiel, o homem dos memes. E aqui é o vosso boy, Bantrial, o homem que sempre de traz boas notícias e de traz também aqueles vídeos, não é? Super clássicos, super básicos de pauladas. Um forte abraço a todos os meus amigos que me acompanham deste lado e um forte abraço a esta família MTV que sempre nos acolheu. Meu muito obrigado, ficamos por aqui. Um forte abraço, beijinho. Até lá.